Salve, salve nação, saudações rubro-negras para vocês que vieram do canal Marcos Fla React. Se inscreva aqui no nosso canal 2, o Fut React. Como prometido, vou trazer aqui a parte 2 do Linha de Passe falando da mega vitória do Mengão por 4-0 em cima do Vélez, lá na Argentina, numa semifinal de Libertadores com hat-trick do Pedro, cara. 3 gols aí numa semifinal. Não é para qualquer um, galera. O Pedro joga demais, o Pedro é seleção. E aqui eles vão elogiar demais o Pedro neste vídeo. Então já quero pedir, deixa o like. Você gostou dos gols do Pedro? Gostou da atuação do Mengão? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal. Vamos bater aí 10 mil likes, sei lá. Compartilhe o vídeo aí para ajudar a gente. Vamos crescer este canal aqui, porque o outro lá está a perigo, hein, galera? O nosso canal Marcos Fla React está com uma punição aí e eu pretendo trazer um pouco de vídeo para cá. Então inscreva-se aqui, ajuda a gente aqui para a gente não parar nunca, beleza? Então vamos lá, créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição. Simbora. Ganhar esses jogos, eu acho que a resposta vai ser unânime aqui, que é suficiente para ganhar esses jogos. Porque também nós não estamos falando que o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta não vão poder entrar no jogo se as coisas estiverem no... Então... Ou mesclar o time. O que eu quero dizer assim, é que se fosse o jogo com o Palmeiras no Brasileiro, agora, nesse final de semana, ele colocou os reservas contra o Palmeiras no Brasileiro, porque ele tinha um jogo a fazer contra o São Paulo na semifinal da Libertadores na quarta-feira. A gente discutiu essa decisão e tudo mais, mas foi a escolha dele. Eu acho muito... Discordamos e respeitamos. Exato. Eu acho muito difícil, Biner, que se a situação fosse essa, né? Um jogo contra o Vélez na quarta-feira que vem, com 4-0 já nas costas de vantagem e tal, e o Palmeiras no final de semana, aí sim eu acho que ele colocaria todos os titulares. Como nós estamos falando do jogo contra o Ceará no Maracanã e um time reserva do Flamengo que está jogando muito bem, que é muito forte também, eu acho que talvez ele de fato mantenha aquilo que ele vem fazendo. E talvez, né, Paulo Calçade, pensando na ideia da mescla, no jogo contra o Vélez Sarsfield, ele não terá os 2 zagueiros titulares que estavam pendurados e receberam cartões amarelos, e ele tem 2 jogadores pendurados, lembrando que os cartões não serão zerados, importantíssimos, Thiago Maia e Gabigol. Certamente esses não vão pisar, os 2 suspensos e os 2 pendurados não vão pisar no gramado do Maracanã no jogo da quarta-feira, para ele começar a pensar nessa mescla possível, né? Tem que fazer isso. Bom, então já são 4 e a mescla está aí. Mais do que isso, eu acho que ele tinha que ser muito louco para botar time reserva para jogar contra o Vélez numa semifinal de Libertadores, né? É muito louco para fazer isso, não vai fazer. Ele vai levar com seriedade, ainda mais a possibilidade de disputar uma final. É importante para o Flamengo, o Palmeiras está engasgado da temporada passada, ser campeão da Libertadores ele também quer, e o Flamengo tem condição de ser campeão, é o time brasileiro que joga o melhor futebol, até porque vai enfrentar lá na frente ou o Palmeiras ou o Atlético Paranaense. Então é isso que ele vai fazer e ele tem elenco para ainda deixar uma equipe bem motivada. Esses 4 que vão entrar vão estar muito afim e o placar construído aqui é fenomenal para esse jogo da volta na semana que vem. Eu tenho um dado aqui que me passou o Data ESPN e ele é fantástico para a gente entender o que é o Flamengo. O Flamengo hoje é uma série de coisas, por exemplo, a recuperação técnica de alguns jogadores, a recuperação da confiança. Aqui ao lado do Zinho, a gente vendo jogadas do Rodinei, né? O Zinho falava, é incrível o que é um jogador com confiança. Jogadas que quando você não tem, você não tenta, você toca pro volante que está do teu lado, e no caso do Rodinei, ele vai, estica e passa e retém a posse, ganha um escanteio na linha de fundo, quer dizer, é um absurdo. Isso acontece com outros jogadores também. Então essa potência técnica está aqui nesse número. Desde que o Pedro estreou na Libertadores, o Gabigol já marcou 18 gols em 2.450 minutos. O Rony, do Palmeiras, marcou 18 gols em 2.141. E o Pedro tem 15 em 990 minutos. O Pedro faz um gol a cada 66 minutos, Paulo.
Sensacional. É demais, é demais. Vou aproveitar o gancho do Paulo Calçade. O nosso Pedro Henrique Torre, conversou com o Pedro logo após a partida, ele que falou um pouquinho na entrevista coletiva, havia conversado com os repórteres também na saída do campo, quando o jogo terminou, e teve conversa também com o nosso Pedro Henrique Torre. A gente conversava lá no Lindo Urubu sobre uma noite mágica contra o Tolima, 7-1 lá, mas acho que essa superou, né? 4-0 fora de casa, uma semifinal de Libertadores. Queria que você falasse sobre a sua atuação, a atuação do time, e é impossível não perguntar também, o Flamengo já está classificado para a final da Libertadores? Não tem nada a ganho. Foi um jogo complicado aqui, fora de casa, contra o time argentino, num campo complicado também, mas a gente desde o primeiro minuto fizemos um grande jogo, né? Entramos para vencer, esse foi o nosso pensamento desde o início da partida. E uma vitória dessa, né, claro que ajuda bastante, mas não tem nada a ganho. Feliz por esses 3 gols, um momento, né, indescritível. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Né, sempre sonhei com esse momento de ser titular, de ter essa sequência e poder corresponder, jogando jogos grandes. Né, e espero poder continuar evoluindo junto com a equipe que fez um grande jogo e agora manter os pés no chão para o jogo da volta também fazer um grande jogo para sair com a vitória. Isso ajudou o Tite? Quanto isso ajudou o Tite a ver esse jogo? Como eu sempre falo, né, o foco maior é o Flamengo no momento, né? Eu tenho que fazer o meu papel aqui, continuar trabalhando aqui para se Deus quiser, as portas da seleção abrir. Né? Fico feliz com cada comentário sobre a seleção. É um sonho que eu tenho, espero poder realizar. Valeu, parabéns, obrigado. Top! Top demais o Pedro, né? Vamos lá. Aí. E parece que se aproxima dessa realização cada vez mais o Pedro. Gols de Pedro desde a chegada de Dorival Júnior. 21 jogos e 15 gols. 21 jogos e 15 gols é o artilheiro disparadamente da atual Libertadores. E veja só, num dia, até para fazer só para abrir aqui um parêntese envolvendo a seleção brasileira, já que ele termina falando ao nosso Pedro sobre seleção brasileira, num dia em que Roberto Firmino, mais uma vez, foi bem no Liverpool, muito bem, é um 9, meio falso 9, mas um 9, né? No dia em que Gabriel Jesus meteu mais um e hoje meteu um gol de 9 com a camisa do Arsenal, o Pedro faz o que faz à noite. É a resposta essa briga saudável por vaga na convocação para a seleção brasileira. Nessa briga aí, parece que o Firmino, embora tenha sido aquele que mais vezes foi convocado pelo Tite, né, na comparação desses 3. Ah, não, se bem que acho que o Jesus foi pau a pau. A última vez que eu vi as estatísticas era bem parelha a convocação. Acho que o Jesus foi até mais. Mas eu acho que nesse momento, desses 3, o Firmino é aquele que corre mais risco. Pode parecer uma loucura, né? A gente falar disso, sendo que o Pedro provavelmente vai chegar para desfrutar do melhor da festa quando a gente fala de seleção brasileira. Mas hoje parece muito pouco provável, até pelas próprias declarações do Tite, que a gente ouviu recentemente, que o Pedro não esteja na Copa do Mundo. E tem que estar. O Pedro tem uma vantagem, né? O Tite aprendeu na última Copa que ele precisa em algum momento ter jogador com características X, todas as características possíveis, e uma característica específica para as circunstâncias que a Copa do Mundo vai exigir. E o Pedro, dos centroavantes em atividade brasileiros, jogadores que sabem atuar na área, que fazem gols com mais facilidade, o Pedro é o melhor deles, de todos, dentro e fora do país. Eu acho que é o único com essas características. Com essas características. Sim, entre os candidatos. O centroavante clássico, sim. O 9, alto, que pode jogar de costas para o gol, que vai buscar a bola aérea. Eu não vejo outro brasileiro. O Firmino não é esse cara. Não é. O Gabriel Jesus não é esse cara. Não tem. O 9-9 é ele. E mesmo que o Tite não jogue com o 9 como titular. Tá lá. É importante ter no elenco. Olha para o banco e fala, eu preciso de um centroavante. Na última Copa, por exemplo, não tinha. Teria sido útil. Em algum momento não tinha. Hoje ele tem um para convocar, então ele vai levar o Pedro, não tem a menor dúvida. E dos 3, eu sei que na nossa pauta hoje, para mim, o Gabriel Jesus tem que ir para a seleção brasileira. Eu adoro o Gabriel Jesus, ele joga em diversas funções. Para mim, um jogador que, talhado por tudo que fez, não jogou muito bem a última Copa. Aliás, não jogou bem a última Copa, mas tudo que fez entre as Copas do Mundo, antes da Copa do Mundo, ganhou rodagem. O nascimento dele agora no Arsenal. Cara, tá tem renascendo. Já o Firmino oscila muito. Coisa. Talvez das características mais parecidas, o Matheus Cunha, né? Vamos dizer, o cara que talvez mais se aproxime.
Eu tive a oportunidade de conversar com o Tite em dezembro, né? E uma conversa franca, muito legal, de algumas horas e tudo sobre possíveis convocados e tal. Eu acho que dá para soltar a seguinte frase: o Tite encontra no Pedro tudo que ele sonhava ver no Matheus Cunha em dezembro. Isso, é isso aí. Porque lá em dezembro, tudo isso que o Pedro está fazendo, ele queria ver no Matheus Cunha e não fez. E o Matheus não embalou, Cunha machucou. Só abriu esse espaço porque ele foi para a Olimpíada no lugar do Pedro. Do Pedro, o Flamengo não deixou ir. Perfeito. E aí o Brasil foi campeão olímpico, ele jogou e o Tite olhou, tem esse jogador aqui. Eu lembro do ano passado, de uma entrevista do Renato Portaluppi, quando ainda era técnico do Flamengo. O Flamengo jogou com o Ceará, empatou lá no Ceará, e ele era muito perguntado sobre aquela velha pergunta: dá para jogar Pedro com o Gabigol? E ele não colocava os dois juntos, e ele falou: o Pedro ainda vai jogar numa Copa do Mundo, mas não vai ser essa. O Renato falou, vaticinou, não vai ser essa. Não seria essa se ele continuasse como técnico do Flamengo, porque ele não colocava o Pedro para jogar. Exatamente. Agora, com o Dorival, você vê, com pouco tempo o Tite já vai chamar. Porque o Tite já anunciou que vai convocar o Pedro. É isso, já anunciou. Já anunciou, já tá, para os amistosos ele está convocado. E eu acho que, consequentemente, também, a não ser que alguma coisa saia do caminho, para a Copa do Mundo. Mas o Matheus Cunha é isso, ele aproveitou aquele momento. Só que é um jogador que não tem exatamente essa característica do Pedro. Ele tinha reserva do Morata. A tentativa era essa, justamente. Assim, era para ter o centroavante, ele convocou o Matheus Cunha, mas hoje não dá nem... Eu acho o Pedro mais jogador que o Morata, tá? Pra fazer uma comparação. Eu acho o Pedro mais jogador. Eu sei, se eu tivesse que escolher um para começar, tudo bem, precisa ser testado mais tempo fora, precisaria jogar fora pra gente saber, né? Morata exigido um nível mais alto, mas como você mesmo já disse uma vez na redação, o Morata, o contexto. Você não tem ideia do que vai acontecer no próximo jogo. Na verdade, você está falando de um jogador absolutamente exaltado, idolatrado, né? Elogiado o tempo todo, e do outro que, apesar de jogar apenas em clubes gigantes, numa seleção gigante, é sempre criticado, xingado. Então, assim, essa comparação, de fato, nesse aspecto ela fica indiscutível, mas é o que você falou, tá? Aí tem os contextos, né? E sim, talvez o Tite queira muito ver o Pedro num outro contexto que não sul-americano. Mais do que tudo isso, o próprio Tite já falou. Não é ele que está convocando, é o Pedro que está se convocando. É isso. Hoje, mais uma vez. E o Pedro aproveitou muito bem ali o vacilo. A gente conversando na redação sobre o jogo, até o momento em que sai o gol do Pedro, parecia que o Flamengo nem estava forçando ou nem estava conseguindo forçar, né, para cima do Vélez Sarsfield como o Flamengo. O Flamengo estava inteligentemente jogando no erro do adversário. Sabe o tênis, US Open, que agora está rolando? Sabe o erro não forçado? Só que o Flamengo estava forçando um pouquinho o erro do Vélez Sarsfield. Teve um momento no primeiro tempo, porque o Vélez errou muita saída de jogo no início. Exato. Os primeiros 15, 20 minutos. O erro do adversário. Mas assim, ali ele foi forçado. O erro não forçado. Mas já que você fez a comparação com o tênis, só um dado. Claro, eu estava acompanhando a transmissão na TV, na redação, e no computador, na multicâmera do Star Plus. Ele tem as estatísticas. Naquele momento, o índice de acerto de passe do Vélez era de 43%. Isso é baixíssimo, baixíssimo. Time que erra muito passe, ele acerta 70%. O Flamengo estava na casa de 70 e poucos por cento, também não estava tão alto, mas do Vélez, 43%. É claro que depois isso muda durante o jogo, mas você vê como o Vélez estava errando ali. Eu só acho, Eugênio, que nos 15 minutos iniciais, muitos dos erros foram forçados sim. Porque o Flamengo começou pressionando muito lá em cima. O Flamengo estava incomodando, estava com o time jogando alto. Mas não era tão próximo assim, os passes eram errados. Eu tô de acordo com o Paulo que na hora que sai o gol, isso já tinha dado uma arrefecida. Não estava daquele jeito do começo. Mas eu achei o começo do Flamengo muito forte. Por isso que, embora até naquele momento que o gol sai, né, a coisa talvez já tivesse um pouco menor, a intensidade tivesse um pouco menor... Por isso que eu comecei o programa falando que em nenhum momento, até pelo ótimo começo do Flamengo, eu fiquei com a impressão de que o Vélez poderia, né, dar qualquer trabalho ao Flamengo, e acho que isso só confirmou o que a gente vinha falando antes. A frieza do Pedro, para finalizar. O primeiro gol não é um lance tão simples assim. Não é, porque tá lá com um monte de jogadores ao redor, a bola vem no chuveirinho. E ele colocou a bola... Sobe um zagueiro, aliás, sobe muito mal.
Se é num time de várzea, vem um lançamento de 30 metros e o cara perde o tempo da bola, como esse zagueiro perdeu, ele vai parar no banco de um time de várzea. Só que pro Pedro, a bola aparece e ele tem um estalo de dedo para pensar no que vai fazer. E o goleiro vindo também. É de uma capacidade de finalização, de escolha absurda. E ele coloca a bola onde ele quer. E o gol da cavadinha não tinha muito ângulo ângulo no sentido, o goleiro tava fechando boa parte ele tinha um fiozinho ali para colocar a bola. A capacidade de leitura. Isso é a questão do centroavante, cara que sabe fazer gol. É muito difícil. Esse gol da cavadinha era só isso possível. E o terceiro gol era meio óbvio, mas a frieza com que ele coloca a bola no canto não precisa de força. Isso aí, sabe, o contraste. Assim, inclusive na narração do jogo, o Preto ele destaca isso, né? Quando desse último gol do Pedro. O contraste com o Gabigol. E eu acho que passa muito pela confiança. Sem dúvida. O Gabigol tem oportunidades até mais fáceis. Tem uma que não tem sequer goleiro. E outras cara a cara com o goleiro que ele perde. Que ele, há algum tempo atrás, não costumava perder. E eu acho que ele tá nessa pressão. E o Pedro tá leve. Vou fazer a cavadinha aqui, vou fazer o gol. E fez. E tanto tem muitos até rubro-negros pedindo para que a gente fale sobre as oportunidades. Olha ali, veja só esse momento. Olha esse lustra. O Gabigol puxa para dentro. A gente chama de lustra na televisão, tá? Veja essa imagem. E aí ele bate por cima, alguém reclama, alguém que estava passando reclama. E o Gabigol meteu 2 assistências hoje, né, Paulo Calçade? E jogou pro time. Só que naquele momento ele traz para dentro, em busca do gol, para se igualar ao Luizão. E tinha um jogador abrindo na ponta para ele passar a bola. Mas ele finaliza e alguém chia, reclama. Aí ele fala assim, poxa, deixa eu finalizar uma. Querendo dizer, eu tô jogando tanto pro time, mas tanto pro time. Ele faz uma, deixa eu finalizar uma. E hoje ele se destacou muito mais por ser um jogador para o time, Paulo Calçade, do que por ser o Gabigol letal, por exemplo, do ano de 2019. Tem um espectador que mandou aqui que não é Gabigol, é Gabi Passe. Gabi Passe. Troca de passe, linha de passe, Gabi Passe. Tá aí, galera? Deixa eu tirar da tela aqui, vamos lá. Tá aí, pessoal, aqui você assistiu a segunda parte do Linha de Passe falando do espetáculo que o Mengão deu em campo, né? Pedro brilhando. Pra mim, Pedro já tá na Copa do Mundo, cara. Cara, em 22 jogos com Dorival Júnior, ele marcou 15 gols. Ele tem 11 gols nesta competição da Libertadores 2022. Cara, que sensacional, né? Gabigol... Quem sou eu pra criticar Gabigol, né? Gabigol deu 2 assistências, cara. É Gabi passe, é Gabi assistência. Mas o Gabigol perdeu ali 2 gols, pelo menos, né? Que ele poderia ter feito. É falta de confiança, cara, só pode. Porque o Pedro tá com a confiança lá em cima e vem guardando gols e gols e gols. Contra o Tolima, ele tinha feito também... Tolima? É Tolima? É contra o Tolima, né? Ele tinha feito 3 gols também. Caramba, velho! Galera, que felicidade! Quero pedir mais uma vez para vocês aqui, inscreva-se aqui no canal. A gente faz aqui o canal para trazer para vocês isso, cara. Pós-jogos, a repercussão, né, que a imprensa faz depois de um jogo desse, depois de um 4-0 gigantesco, né, numa semifinal de Libertadores. Que jogo, hein, galera? E a gente preocupado com o gramado, hein? O Flamengo jogou fácil no gramado, cara. Se fosse gramado bom, teria sido mais, hein? É isso aí. E no jogo da volta, será que o Dorival Júnior vai poupar muitos jogadores? Ó, pelo menos 4, hein? Já está aí escalado para não jogar. Gabigol está pendurado junto com o Thiago Maia. Quem estava pendurado e tomou o terceiro amarelo foram eles, os 2 zagueiros, o Léo Pereira e o Davi Luiz. Então, estes 4 jogadores não enfrentam o Vélez no Maracanã quarta-feira que vem. Estão fora. Eles podem jogar contra o Ceará domingo, 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. Bacana, né? É isso aí. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no Fut React. Seja bem-vindo ao nosso novo canal. Novo não, esse canal é antigo, é meu, faz muito tempo, mas ele estava parado, encostado. Resolvi apostar nele de novo, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, saudações rubro-negras e fui!